Oi, gente, eu sou a Michelle Teixeira, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo do que eu espero que seja uma série de vídeos falando sobre a Bíblia. Primeiramente, eu queria deixar claro aqui que eu não estudo teologia ou nada desse tipo assim. Geralmente, eu apenas leio mesmo e algumas dúvidas que vão surgindo eu pesquiso. Então, assim, talvez não esteja dentro do que outras pessoas possam entender ou interpretar de acordo com o original da Bíblia, né? Eu tento entender o que Jesus quis nos ensinar. Não quer dizer que não tem outro ensino, pode ter outra interpretação, pode ter outro ensino, até porque, né, o Espírito Santo, ele nos direciona conforme a vontade dele. Eu leio, né, e tento compreender, refletir e trazer alguma coisa, algum ensino para mim. O meu intuito, na verdade, é mostrar para você que a Bíblia não é somente um livro. Tem um propósito deixado por Deus. E eu vou falar um pouquinho do que eu entendi lendo. Então vamos lá, que eu já falei demais. Mateus 14, 22. Se você não tiver a Bíblia ou não puder pegar ela, não tem problema, porque eu vou ler. Mas se você tiver para acompanhar, é melhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Na história, Jesus foi orar para quem? Para Deus, para o Pai. E ele foi sozinho ao anoitecer, mostrando, ao meu ver, que a gente tem que ter uma intimidade, uma comunhão com o Senhor, com o Pai. Jesus, ele foi sozinho, não precisava de ninguém, era só ele e Deus. Como nós, a gente tem família, amigos e tal, mas a gente precisa ter o nosso momento a sós com o Senhor. A gente precisa orar, a gente precisa ler a Bíblia, louvar o Senhor. Então é muito importante nós, como servos do Senhor, dedicarmos um tempo para buscarmos a Ele. Então, o primeiro ponto é essa intimidade, esse relacionamento que a gente precisa ter com o Pai. E aí a gente percebe que já estava anoitecendo e Jesus estava ali. E a noite, ela representa um período de trevas, né? Quando fica a noite, fica tudo escuro. A gente não consegue enxergar. Você pode até pensar, de noite a gente vê. Mas a gente vê porque a gente tem a luz. A noite, ela é escura. Mas aquele que tem a luz, ele consegue ver. Por isso que é tão importante a gente buscar o Senhor. Não assim, à noite apenas, mas espiritualmente falando. É um período que a gente está vivendo. É um período que há muitas trevas, há escuridão, há coisas que nos fazem perder a direção. Mas se a gente tem a luz, a gente consegue enxergar durante a noite. A gente consegue ver para onde a gente está indo, onde a gente está. Por isso é muito importante estar sempre buscando ao Senhor, como Jesus. Estava anoitecendo e Jesus estava lá buscando o Pai. Jesus estava sozinho, né? Igual nós temos que deixar o mundo, deixar as coisas de lado e estarmos com o Senhor. Jesus, ele veio ao mundo, ele veio para nos trazer a salvação, mas ele também nos ensinou muitas coisas enquanto ele esteve aqui.
A forma como ele viveu nos revela como a gente também deve viver. A gente tem que estar sempre em oração, buscando a Deus. Não só se tiver à noite, mas a noite espiritual, como eu disse. O mundo, né, cheio de influências, cheio de pecado, cheio de distrações, de coisas boas, mas também há muitas coisas ruins. E a gente tá em meio às trevas, mas a gente tem a luz, então a gente tem a direção. E se a gente não busca o Senhor, a gente se perde. Então é muito importante a gente estar sempre buscando ao Senhor, buscando em oração, mas também nos demais recursos da graça. Então, continuando, os discípulos eles estavam enfrentando as ondas do mar, porque o vento soprava. O vento representa as tribulações que vêm contra a nossa vida, as enfermidades, as dificuldades no trabalho ou relacionamento, coisas assim que todos nós passamos. As ondas que se agitam são as coisas que se agitam na nossa vida, as preocupações, os nossos corações que ficam angustiados diante do vento, diante das circunstâncias. Num barco ao anoitecer com ondas agitadas, com certeza os discípulos estavam temendo, estavam com medo. Muitas vezes as coisas vêm e a gente teme. Essa comparação, eu acho que ela é bem assim, clara. A gente pode perceber que realmente isso acontece na nossa vida, que realmente isso não é apenas uma história, um relato do que aconteceu, mas que a gente consegue encaixar no nosso dia de hoje. A gente consegue perceber isso na nossa vida, no agora. A gente percebe que o barco estava sendo agitado pelas águas, mas Jesus ele andou sobre essas águas. Por quê? Porque o Senhor, ele é muito maior do que as tribulações, do que as provações, do que as coisas que vêm contra a nossa vida. Então, quando Jesus anda sobre as águas, ele nos revela que ele é maior do que as coisas que agitam a nossa vida, maior que as circunstâncias, que ele tem poder sobre essas coisas, sobre todas as coisas. Os discípulos num barco, com certeza eles estavam temerosos, mas Jesus ele estava fora do barco, ele estava por cima daquelas ondas, por cima daquelas águas. Então é uma coisa assim que a gente percebe o quanto Jesus é poderoso. Os discípulos, quando viram Jesus, eles ficaram com medo, pensaram que era um fantasma. E então Jesus revelou que era ele. E aí Pedro, ele falou, então, me prova, né? Se for o Senhor Jesus, que eu ande sobre as águas e vá até o encontro. E aí Jesus o chamou. Naquele momento, Pedro teve fé que se fosse o Senhor, ele poderia andar sobre as águas. E nós devemos ter fé de que se o Senhor estiver conosco, nós podemos passar todas as coisas, nós podemos andar sobre as águas, podemos vencer as dificuldades da nossa vida. O Senhor, ele atendeu à fé de Pedro, permitiu que Pedro andasse sobre as águas. Enquanto Pedro ia caminhando sobre as águas, ele ia se aproximando de Jesus. Ele ia chegando até Jesus e estava indo ao encontro de Jesus. Mas Pedro deixou de olhar para Jesus. Ele olhou para aquilo que estava ao redor dele. Ele olhou para o vento. Ele percebeu o vento. Quando Pedro fez isso, ele começou a afundar, porque ele temeu. A gente pode aprender, né, com isso também. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente foca no Senhor, a gente permanece na fé. Mas quando a gente olha para as circunstâncias, por algum momento, a gente deixa de lembrar que quem está na nossa frente é o Senhor, como Jesus estava na frente de Pedro, a gente deixa a nossa fé enfraquecer. A gente deixa o medo tomar conta da nossa mente, do nosso coração. Aí a gente começa a afundar. E a gente pode perceber que mesmo quando Pedro duvidou, Jesus não abandonou ele. Pedro deixou de andar sobre as águas, mas ele não deixou de receber o amor do Senhor. Mesmo que nós não sejamos merecedores, Deus também não deixa de amar a cada um de nós. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo esteja como Pedro. Talvez você tinha fé e ela se perdeu. Talvez você agora esteja com medo, esteja olhando para as situações, esteja preocupado, angustiado. Talvez você nem acredite mais que tem solução para você.
Talvez algum dia você olhou para as circunstâncias, para as dificuldades da sua vida e você se esqueceu de olhar para o Senhor, de olhar para aquele que estava na sua frente, que está à frente de todas as nossas batalhas. Talvez você tenha parado de buscar Ele, talvez você não esteja mais indo ao encontro dele, tenha se perdido nas trevas, na noite, nas ondas, mas Jesus continua presente. Pedro estava afundando, mas Jesus estava lá. Se você clamar como Pedro, Jesus também vai te ajudar. Jesus não vai te deixar afundar. Jesus não deixa ninguém. Jesus não deixa de nos amar porque a gente pecou, porque a gente perdeu a fé. Então, não deixa de buscar o Senhor, de pedir o socorro dele. Por fim, Jesus, ele tinha poder de acalmar a tempestade. Se você conhece um pouco da Bíblia, talvez você já tenha escutado ou lido a história que acordaram Jesus, dizendo que o barco estava afundando, e Jesus, ele levantou e deu ordens, e o mar acalmou. Jesus pode fazer isso, mas Jesus não parou a tempestade para Pedro poder andar sobre as águas. Jesus, ele pode acalmar a tempestade da sua vida, operar um milagre e fazer tudo com uma palavra só, com uma ordem só. Mas Jesus, ele também pode te fazer passar por cima de tudo isso. Ele pode fazer você vencer tudo isso. Andar sobre essas águas. Talvez a tempestade ela não vai passar, mas você pode andar sobre essas águas se quem estiver na sua frente for o Senhor. Não somos capazes sem Ele. Pedro não pôde andar sem o Senhor Jesus. A gente não pode andar diante das ondas, diante da noite, das trevas, se a gente não tiver o Senhor, se a gente não tiver a direção dele, que é a nossa luz. Confia no Senhor, descansa, não olhe para aquilo que está ao seu redor, não olhe para as circunstâncias. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, essa reflexão. Se você teve alguma outra interpretação, se você entendeu de algum outro jeito, pode ficar à vontade, pode comentar aí, até mesmo comentar algum louvor, alguma coisa que você quer deixar para alguém que passar pelo comentário e ler, pode ficar à vontade. Eu vou amar ler seu comentário. Eu espero que, de alguma forma, essa mensagem que chegou até você seja uma bênção na sua vida. E é isso. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!